Tudo bem? Com a gravação iniciada, vamos lá. Então, o nosso assunto de hoje, né, ele é registradores em microcontroladores, tá? As referências estão aí do material que eu utilizei, tá? Bastante sites sobre microeletrônica e notas de aulas de outras matérias de microcontroladores, apostilas, que tá aí, talvez seja interessante vocês darem uma olhada, tá? Bem, primeiro para a gente falar de registradores, né, vamos relembrar um pouquinho a questão da arquitetura de microcontroladores. Né? A definição de microcontroladores, né, é um componente dentro de um único chip, né, de um único invólucro, que contém dentro dele ali a CPU, memória, controladores de entrada e saída. Digamos assim, é quase um pequeno computador dentro de um único chip, né? Ao invés de comparando com o computador pessoal normal, né, que você tem um, um, vários componentes dentro de um gabinete, né? No caso do microcontrolador, você tem vários componentes dentro de um único microchip, o que permite aí dar flexibilidade para você realizar várias tarefas, programar ele para realizar várias tarefas e que hoje são muito comuns aí em automação, em internet das coisas, em vários tipos de componentes utilizados aí para automação. Um dos componentes que eu diria mais importantes, né, dentro dos microcontroladores são os registradores. O conceito de registradores, tá, é aquele mesmo já estudado anteriormente, no caso da terceiro ano, já estudado em arquitetura, já estudado em circuitos digitais, que fala lá num conjunto de memórias, né, um banco de flip-flops, que eles servem para armazenar dados, uma porção relativamente pequena de dados, que serão utilizados pelo processador ou que serão utilizados como base para se controlar algum tipo de funcionamento. Eles são de extrema importância no funcionamento dos microcontroladores. Por quê? Porque eles armazenam dados que vão ser processados, tá, pela CPU, tanto antes de serem processados quanto depois de serem processados, e eles também servem como registradores de controle, que a gente vai estar discutindo daqui a pouquinho, que são registradores que guardam dados que são usados pelo processador, no caso, para poder até orientar o fluxo de execução, né? Para guardar dados sobre, por exemplo, pinos, sobre configurações, enfim, que são utilizados pelo microcontrolador, pelo processador, para então direcionar o funcionamento do sistema. Então, hoje, quando a gente pensa em implementação, né, em microcontroladores, ou até mesmo em linguagem de programação, as ferramentas de implementação, elas abstraem a necessidade de se preocupar com registradores. Então, vamos dizer assim, quando você programa, dificilmente, raramente, para ser mais exato, você fica se preocupando com lidar com registradores, com mexer em valores de registradores. Em determinadas arquiteturas, isso acaba sendo até mesmo proibido. Numa linguagem de programação não tem acesso direto a isso daí. No microcontrolador, você consegue sim fazer esses trabalhos, acessar registrador, ler, escrever e tal. A gente vai ver mais para frente na disciplina aí, quando a gente falar de programação para microcontroladores. Só que conhecer o funcionamento desses registradores, conhecer o que existe de registradores, como eles funcionam, quais são suas aplicações, elas te dão mais controle sobre o funcionamento do microcontrolador em si, como os dados onde fluem, né, trabalham neles, são armazenados, são movimentados e tal. Então você tem mais chance de entender esse funcionamento, tá, ter um entendimento mais claro dele e então permitir que o funcionamento do seu projeto seja melhor, seja mais correto, seja mais eficiente. Onde que a gente encontra os registradores, né? Bem, basicamente há registradores por todos os lados ali no microcontrolador. A gente encontra dentro da própria CPU, o contador de programa, aqui marcado como Program Counter. Vou pegar minha canetinha aqui. Aqui o Program Counter é propriamente um registrador. A gente tem registradores para os timers, para as memórias, controle de portas, pinos, relógios. A gente tem registradores que trabalham na unidade lógica aritmética e vários tipos de registradores que trabalham dentro da CPU. Então, todos eles ali você encontra algum tipo de registrador, tá? Algum tipo de memória que serve ou para armazenar temporariamente uma porção de dados, ou serve para
armazenar algum dado para ser utilizado como controle, né, como alguma função especial, como a gente vai ver. Tá? Normalmente existem dois tipos de registradores. Um é o de uso geral. Tá? O registrador de uso geral ele é simples, não passa de um conjunto de flip-flops, um conjunto de aglomerados ali de memória. Tá? Eles têm nomes, eles são normalmente nomeados de registrador A até registrador X, e eles são utilizados para aquilo que for necessário, certo? Deixa eu ver se tem mais gente chegando aqui, deixa eu habilitar. Eles são utilizados para várias funcionalidades, para aquilo que for considerado aí necessário pelo programador, pelo microcontrolador. Então, ele pode ser utilizado para dados, ele pode ser utilizado para instruções, ele pode ser utilizado para controle. Quem define a utilização deles é quem está programando, fazendo a implementação ali do microcontrolador. Você pode ter ali registradores de 8 bits, de 16 a 8 bits, 32, 8, enfim, e quantidade também bastante variável. Isso vai depender muito do microcontrolador, na verdade, da marca dele, da arquitetura que ele está usando, enfim. Então, são registradores de uso geral. Você utiliza eles para aquilo que, no caso, você achar mais viável, tá? Então, basicamente, um exemplo aí de registradores é um pequeno registrador ali de 4 bits, que nada mais é do que um conjunto ali de 4 flip-flops, no caso, o JK, tá? Que, vamos dizer, organizado ali, estruturado dentro de um circuito que forma ali um flip-flop de 4 bits. Forma um registrador de 4 bits, 4 flip-flops. Tá? Aqui o exemplo de um registrador, um registrador comercial, tá? O modelo 74373, que ele tem ali 7 pinos, 8 pinos de entrada, 8 pinos de saída, tá? Dispostos ali nele. Então, vocês podem ver aqui, aqui você tem os pinos de entrada, né? Os D e aqui os output, são os pinos de saída, tá? E aqui você tem a estrutura interna dele, né? Na verdade, tratam-se aí de 8 flip-flops, tá? Organizados nele, além, claro, do controle que habilita níveis lógicos, habilita gravação, enfim, as funções deles de dados. Então, nada mais são do que aglomerado de flip-flops que armazenam dados e são usados para alguma forma. Vantagem do registrador de uso geral, onde assim, você pode usar ele de forma irrestrita, quanto mais registradores você tiver, maior flexibilidade de utilização você tem uma disponibilidade maior de registradores, só que ele tem uma preocupação, não digo que é desvantagem, mas uma preocupação. É necessário você ter um gerenciamento, então, de qual tipo de registrador está utilizando, está fazendo determinado tipo de tarefa. Então, se você tem 10 registradores no seu microcontrolador, no seu projeto, e você vai usar eles para propósito geral, você tem que ficar sabendo onde cada tipo de dado, onde cada tipo de informação, para qual registrador está indo, né, e quem está controlando isso aí. Isso pode fazer uma demanda de gerenciamento maior para os registradores. E já tem também uma grande gama de registradores especiais, conhecidos por Special Function Registers. Esses tipos de registradores, quais são e quantos são, variam muito de modelo para modelo do microcontrolador. É fato que eles são mais específicos, ou seja, eles estão lá para ser utilizados por uma determinada funcionalidade, tá, com um determinado contexto, e não tem tipo uma aplicação geral, não é de ser reutilizado, por exemplo, para outras coisas. Enquanto o registrador de uso geral, você pode usar ele em um momento A como dados e um momento B como endereço, você pode, nesse caso, não. O registrador especial, eles tem suas funcionalidades específicas e toda vez que você vai utilizar ele somente para aquele fim. Então, você tem, por exemplo, bits de ativar e desativar a interrupção, você tem bits para definir se portas são de entrada ou de saída, você tem registrador de status para identificar, para trabalhar, por exemplo, qual a situação que ocorreu em determinado processamento, enfim, e outros tipos de informação. Quais registradores específicos que existem,
Isso aí está muito atrelado ao modelo, né, a marca do microcontrolador. Então, eles já são de trabalhos aí, de ações um pouco mais específicas. Por exemplo, a gente tem um dos registradores específicos, 3 deles ali, bem comuns, que praticamente todos eles têm, que é o Program Counter, também conhecido como PC, que ele armazena o endereço de memória da instrução do programa que está sendo executado. Então, se você tem um programa ali que está sendo executado, aquele registrador, ele tem a instrução atual, a instrução que o programa está executando. Então, toda vez que ele lê essa instrução, ele lê a instrução no Program Counter, tá? Pode-se dizer assim que ele guarda sempre o próximo que vai ser executado. Então, ele lê o Program Counter, que é a instrução atual, e transfere essa instrução para um registrador chamado registrador de instrução, que ele, então, é o registrador que é utilizado para ser lido, tá? E, então, buscar lá, em fazer a decodificação dessa instrução. Então são 2 registradores bem comuns em computadores, microcontroladores e tal. Outro registrador bem comum é um acumulador, né, que ele é dedicado às operações lógicas aritméticas, muito usados pela unidade lógica aritmética, pela ULA, que recebe resultados de operações de cálculo, de comparações, e armazenam ali temporariamente, até para serem reutilizados, ou mesmo para serem enviados para memória ou para outros locais que demandam esse tipo de informação. Então, esses 3 são registradores bem comuns, qualquer tipo de sistema digital você vai encontrar pelo estilo de funcionamento do sistema digital, tá? Que é o contador de programa, acumulador e instrução. Já tem um outro tipo de registrador, bastante usado, bastante importante, que é chamado de registrador de status, tá? Também conhecido como status reg, né? SReg. Ele já contém informações sobre o resultado da última operação da ULA, tá? A última operação de cálculo realizada, o último ciclo, né, realizado dentro do processador. Então, ele pode ser usado para controlar o fluxo de memória, ou seja, ele pode indicar se deu um erro e faz esse fluxo ir para um lado para o outro, executar uma tarefa ou outra. Ele pode indicar que houve um overflow, ele pode indicar que houve um carry e assim por diante. Aqui na parte de baixo, a gente vê um desenho, tá? Que mostra uma estrutura de um registrador. Repare que ele é um registrador bem simples, tá? Então, ele tem aqui as denominações dele, né? Que cada espaço, né? Cada unidade de armazenamento, ele tem aqui uma denominação que é uma letra, tá? I, T, H, S e tal. Qual tipo de operação que você pode fazer nesse registrador, que no caso você pode fazer tanto leitura quanto escrita, ou seja, você pode alterar esse registrador, quanto você pode somente consultá-lo, e você tem o valor inicial dele, tá? Que é sempre, no caso, 0. Então, veja, cada parte dele aqui, né, só de para a próxima slide, cada parte dele aqui, cada unidade dele, o bit dele representa alguma informação sobre o comportamento de uma execução, sobre o que aconteceu de um cálculo, de uma comparação, por exemplo, que então você utiliza no seu processamento para indicar, para controlar o seu fluxo de operação ou para fazer algum tipo de tratamento. Por exemplo, o bit I, né, o Global Interruption Handle, ele é setado, né, para que as interrupções sejam habilitadas. Então, por exemplo, interrupções específicas são controladas por componente específico. Mas se esse bit não estiver setado, nenhuma interrupção individual será habilitada. Então, olha só esse registrador de estado. Você tem vários componentes que podem lidar com interrupções. Tá? Interrupções a gente vai discutir mais aqui, acho que 1 ou 2 aulas. A gente pode lidar com interrupções. Tá? Só que para esses componentes lidarem com interrupções, esse bit global ele tem que estar ativo. Tá? Ele tem que estar, no caso dele ali, deve estar setado, deve estar com 1. Senão, nenhum dos componentes individuais, mesmo que eles estejam habilitados, ele vai permitir gerenciar a interrupção. E aqui tem os outros bits. Então, a gente tem bit de copy storage, que indica a possibilidade de cópia e armazenamento do conteúdo no registrador de destino. Tem o bit de indicação de ocorrência de health carry, né, que pode ocorrer em algumas operações aritméticas. Resultado de operações XOR entre os bits que a gente vai estar vendo ali, o negative flag, o complemento de 2. Você tem o bit que indica
utilizado para operações aritméticas em complemento de 2, você tem bit que indica o resultado negativo de uma operação lógica ou uma operação aritmética, você tem um bit que indica 0 como resultado de uma operação lógica ou aritmética, você tem bit que indica a existência do resto em operações lógicas ou aritméticas. No caso, aritmética, né? Você fez um 1 mais 1, ou você fez um 1 menos 1 lá, um 0 menos 1, que precisou de teve um resto. Então, cada item desse registrador, ele significa um item diferente, tá? Que ele pode ser executado, ele pode ser lido, né? Ou durante a execução de uma operação de lógica aritmética, ou em determinado momento, que você pode utilizar, então, para controlar as suas operações. Você tem registradores especiais também de controles de pino de entrada e saída, para controlar os pinos de entrada e saída do seu microcontrolador, do seu registrador e tal. Então, veja só, são 3 registradores que controlam os pinos de entrada e saída dos microcontroladores. Então, ele tem 3 registradores diferentes, que são os DDR, o port e o pin. Tá? Cada um deles ali marcando o número da porta, propriamente dito, que indica que você controla as portas de entrada e saída os pinos de entrada e saída do microcontrolador. Então, o DDR, ele é o Data Direction Register, tá? Que ele determina se os pinos vão se comportar como entrada ou saída. Então, se você pensar, por exemplo, no Arduino, quando você vai lá e faz um código indicando se determinada entrada ela é input ou output, você está alterando esse registrador. Você está mexendo nesse registrador. Tá? Então, ele indica qual que é o sentido, né? O read or write dele. Você está indicando se ele está sendo a entrada ou se ele está sendo a saída. Então, lá no Arduino, você mexeu naquela primeira declaração que você fala, o pino 12 é um input, o pino 12 é um output. Você está mexendo no DDR do microcontrolador. Quando você fala o port, né, o registrador port, ele determina se o pino é definido como alto, tá, ou baixo, qual que é a definição dele, né, qual que é o início qual que é o valor padrão desse pino, né, se ele vai ser alto, você já deixa por padrão ele alto ou baixo. E o pin que guarda o valor lógico de um pino, né, quando você faz uma leitura dele, né, quando você faz um read praticamente dele, é como se você estivesse fazendo um pin, tá, nesse registrador que está indicando qual que é o valor lógico que tem naquele pino. Tá? Então, esses são 3 registradores que controlam, né, 3 modelos de registradores, o DDR, o port e o pin, que controlam quais são os valores, né, como se comportam os pinos de entrada e saída de um microcontrolador. Tá? Cadê? E daí tem outros tipos de registradores também, como eu falei, os registradores podem variar muito de componente, de microcontrolador, de fabricante e etc e tal. Então a gente pode ter registradores para temporizador, a gente tem registradores para controle de entrada e saída, a gente tem registradores para, enfim, outros componentes que a gente possa estar utilizando no microcontrolador. Então, a ideia deles, né, a gente vai estudando eles durante a matéria, com um pouco mais de calma e envolvendo bem o contexto deles. Então, assim, antes da matéria, né, antes da minha participação, o Deverson passou para vocês, por exemplo, timer, leitores, sensores, etc. e tal. Todos eles podem ter um tipo de controle, né, algum controle feito via registrador, ele pode ter um armazenamento feito via registrador, você pode controlar as ações dele via registradores. Então, vamos dizer assim, a gente tem alguns registradores envolvidos para timer, que é o TCCR1A, TCCR1B, né? Então você tem lá cada bit deles, né? Então aqui a gente tem, eles são de 8 bits, cada bit dele aqui, 1 ou 0, indica qual que é o comportamento deles, né, o modo de operação, força de comparação do canal A, força de comparação do canal B, tá? Você tem seleção de entrada de clock, você tem seletor de borda de entrada de captura, por exemplo, nesse TCCR1B, né, você tem aqui o bit 7, o redutor de ruído de entrada e captura, você fala qual a banda, né, qual a borda que ele vai estar verificando ruídos de entrada e captura. Então, se você indicar que que ele deve verificar, né, esse redutor de ruídos, ele só vai ler esse conteúdo quando ele tiver 4 ou 5 leituras seguidas.
ou menos, talvez 3 ou 4 leituras seguidas do mesmo conteúdo, indicando, por exemplo, que houve ali uma estabilidade da leitura, entendeu? Não houve um ruído. Então, se você marca, por exemplo, esse bit 7 aqui como 1, ele ativa um redutor de ruídos de entrada de captura. Então, ele só vai ler o conteúdo se ele tiver uma quantidade X de entradas estáveis, senão ele ignora. Agora, se tiver zero, ele não faz esse tipo de leitura. E existe uma série de outros, né? Porque como a gente vai discutir esses assuntos mais para frente, tá? Eu não me atentei a fazer aula especificamente desses caras, deixei para a gente discutir mais daqui a alguns dias, né? E temos registradores de conversor analógico digital, conversor digital analógico, registradores de deslocamentos, né? Muitas vezes usados para aumentar o número de portas do microcontrolador, tá? O número de entradas, o número de portas que tem. Registrador serial paralelo e paralelo serial, tá? Tem um material complementar, tá nesse link que tá aí, eu deixei também lá no Classroom, tá? Que ele dá uma visão geral sobre esses registradores existentes aí no ATmega, tá? Ele tem várias explicações de registradores, tal, explica como eles funcionam, tá? Vou ver se eu consigo abrir ele aqui, só um pouquinho. Aí eu já mostro para vocês. Vamos só mudar aqui o meu compartilhamento de tela, tá? Para poder mostrar isso aí para vocês. Compartilhou. Então, aqui ele tem um trabalho, né, sobre um artigo escrito sobre configurações de microcontroladores do AVR, né? Então, ele explica aqui, né, sobre os microcontroladores e tal, e ele traz aqui algumas informações, tá, específicas dele. Então, você tem, por exemplo, o uso de pinos de entrada e saída, como que eles estão funcionando, como que é o registrador deles, como que é o timer, tá, como que é o registrador, por exemplo, de um timer. Tá? Então, ele traz aqui um material complementar que eu gostaria bastante que vocês fizessem a leitura dele, não só fizessem a leitura, uma vez que vai fazer parte do nosso exercício, tá? Cadê a apresentação? Tá aqui. Não, tá aqui. Então, com base na leitura desse material, vocês têm um exercício para ser feito, tá? Para entregar semana que vem, que está lá, com base no material complementar, analise os artigos que descrevem os funcionamentos dos registradores em microcontroladores AVR. Submeta um PDF no qual você explica o funcionamento e exemplifica de um desses registradores. Então, você vai fazer uma explicação resumida, tá? Daquele artigo, mas escrevendo com as suas palavras, a um desses elementos aqui. Pinos de entrada e saída, né? Timer ou memória EEPROM interna. Então, vocês vão ler aquele material, vou fazer um resumo deles. Alguém tem alguma pergunta, Eduardo? Isso para a semana que vem, né, professor? Para a semana que vem. Tá? Meus exercícios vão sempre para a próxima semana. Tranquilo? Ok? Ok, tranquilo. Então, beleza. Então, a aula de hoje é isso, é mais sobre os conceitos de registradores mesmo. Eu já vou terminar a gravação aqui, tá?